Atividade 2 eu finalizei, mas eu não submeti ainda. Então, você não podia submeter, porque quem já terminou a 1 já pode ir começando a 2? Tá bom. Vou ver se eu faço isso entre hoje e segunda-feira, não tem problema. Aí o prazo mantém, aí não faz diferença para quem não terminou a 1. Na verdade, eu pensei em postergar um pouco o prazo da atividade 2 também, já que a atividade 1 ficou atrasada, entendeu? Não, então, postergar tudo bem, pode postergar o prazo, mas pelo menos já libera o enunciado para gente. Tá bom. Então, até segunda-feira acho que eu libero. Tá bom, obrigado. Então, tá. Bom, Letícia, eu também acho que sorteia de novo. As questões são mais ou menos parecidas, né? Quer dizer, claro que o curto muda. Se você fez isso num software, né? Se você fez um script, não tem muita dificuldade, porque o processo de montagem da matriz não é muito diferente. Quem fez na mão vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Mas pelo menos eu estou liberando mais uma chance aí. Eu não tenho como travar esse sorteio aí. Se eu pudesse, até travaria. Tá? Bom, então eu tinha parado, né, na aula passada, falando sobre as zonas de proteção e também sobre os conceitos de proteção primária duplicada, proteção de retaguarda local e proteção de retaguarda remota. Na verdade, eu falei sobre proteção primária e zonas de proteção e algumas observações com relação a essas zonas de proteção e a atuação da proteção primária. Então, hoje eu tenho que falar da proteção primária duplicada, retaguarda local e retaguarda remota, né? E falar sobre o princípio de operação dos sistemas de proteção para a gente poder avançar no conteúdo da disciplina, né? Então, antes disso, eu queria simplesmente aqui ver se eu tinha separado umas imagens, mas acabei que eu fechei o browser sem querer. E é importante porque isso aqui vai envolver um pouco a questão dos conceitos aí de zonas de proteção. Então, vamos passar para a página seguinte. E tipos de disjuntores e definições para zonas de proteção. Então, pessoal, existem dois tipos de disjuntores que se usa em instalações elétricas. Um deles é chamado de disjuntor do tipo tanque morto e outro tanque vivo, tá? Os disjuntores de tanque morto, eles isolam a primária, de modo que você pode encostar no disjuntor sem o risco de sofrer nenhuma descarga. Eu não faria isso, né? Porque você está perto de 500 kV, é meio arriscado. Mas, e o de tanque vivo, que de modo algum você pode chegar próximo ao disjuntor. Então, eu vou botar uma fotinho aqui de um disjuntor de tanque morto primeiro, para falar sobre a questão das zonas de proteção, que isso é importante. Espera aí. Eu consigo separar a imagem. Eu vou ter que coletar ela de novo aqui, porque eu acabei fechando o browser e tudo. Vamos pegar aqui. O nome em inglês é Dead Tank Circuit Breakers, o tanque morto mesmo, como a gente fala aqui, igualzinho. Vou pegar a imagem dele. Se vocês quiserem entrar depois no site da GE, eu acabei de descobrir que você pode explorar aqui o disjuntor em 3D, tá? Eu vivi isso hoje só, então eu acho interessante. É o site da GE, Grid Solutions, tá? E aí vocês conseguem encontrar e explorar. A única coisa é que precisa se cadastrar no site, provavelmente fornecer alguma informação, né? Mas também não vejo problema nisso. Bom, então esse aqui é o disjuntor do tipo tanque morto, né? Então como é que foi? Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Então o que você tem aqui são as duas buchas, tá? Então eu tenho duas buchas aqui. O disjuntor vem, a chave que extingue o arco elétrico está aqui dentro desse tanque aqui. Esse é o ponto de conexão
com o barramento e com a linha, dependendo da posição aqui do disjuntor, né? Mas tipicamente é B de linha, ou de transformador, né? Então entra aqui em alta tensão, o disjuntor está aqui dentro, aqui você tem o óleo isolante, e é tanque morto que você pode se aproximar, encostar no tanque, quer dizer, ele está perfeitamente isolado porque tem material isolante. No caso da GE, os disjuntores de tanque morto, eles suportam classe de tensão de até 550 kV, tá? Qual que é a vantagem do disjuntor do tipo tanque morto face ao disjuntor do tipo tanque vivo? É essencialmente isso daqui, olha. Se vocês olharem, eu tenho aqui no pé da bucha, aqui, próximo ao tanque, acontece a mesma coisa aqui. É um disjuntor desses aqui por fase, então eu tenho 3 disjuntores aqui, aqui só tem o primeiro de uma das fases. Isso daqui, pessoal, são transformadores de corrente já posicionados na bucha, tá? E qual que é a vantagem disso aqui em relação ao disjuntor do tipo tanque vivo? Se a gente fizer unifilar, então imagina que eu tenho aqui a barra de uma subestação, tá? Aí eu vou ter uma saída de linha, tem um disjuntor aqui, e embora vai minha linha de transmissão para outro terminal. Se o disjuntor é do tipo disjuntor tanque morto, ele tem um TC de cada lado, né? Então ele tem um TC antes da chave, antes, né, de fato, do disjuntor, um TC depois do disjuntor. Tudo bem? Então, se eu utilizar esse TC aqui para fazer a medição de corrente para proteção de linha, e usar esse TC aqui para fazer a medição de corrente para proteção de barra, eu tenho o overlap tradicional das fontes, das zonas de proteção de barra e de linha, que nem eu mostrei na aula passada, né? E aí eu tenho um sistema perfeitamente protegido, né? Então esse aqui olha para a linha, e esse aqui olha para a barra. Né? E mais, né? Entre o que eu tenho aqui são 2 buchas, eu tenho um tanque de óleo que é isolante, dificilmente eu vou ter alguma ocorrência nesse dispositivo aqui, de modo que eu tenha uma falha bem no meio do tanque aqui. Quer dizer, cai um raio ali, por exemplo. O que vai acontecer? Esse tanque está isolado, né? A rigor, a chance de cair é pequena, né? Porque eu tenho um equipamento aqui de dimensões reduzidas, né? Além do mais, o tanque está perto do solo, está abaixo das buchas, está abaixo, né, dos vãos de entrada das linhas na subestação, quer dizer, a chance de cair um raio ali é muito pequena. Né? Agora, claro, né, qual é a vantagem disso daqui? A vantagem é que eu consigo sobrepor 2 zonas de proteção, a zona de proteção da barra e a zona de proteção da linha. Né? Agora, quando eu tenho o disjuntor do tipo tanque vivo, aí eu vou pegar uma imagem aqui para vocês, espera aí. Deixa eu pegar aqui. São disjuntores que suportam níveis de tensão aí de até 800 kV, né? Então tem uma classe de isolação melhor. Deixa eu colocar a imagem no nosso open board.
O que acontece é que esse disjuntor aqui, ele não tem os transformadores de corrente acoplados a ele. No desenho aqui, nem aparece o transformador, tá? Então, o que a gente tem aqui, olha só, se a gente olhar para cá, a gente tem uma seccionadora, tem a outra seccionadora aqui, né? Então, cada disjuntor tem a sua seccionadora, então esse disjuntor é essa seccionadora, desse disjuntor aqui da frente não dá para ver a seccionadora, provavelmente na frente desse disjuntor de tanque vivo tem um TC, tá? Então, o que você tem é o disjuntor de tanque vivo, aí o jeito que ele é construído depende do nível de tensão e, obviamente, da capacidade que ele tem de extinguir o arco, tá? Então, você tem aqui, no caso desse desenho aqui especificamente, né, você tem um negócio desse tipo aqui. Bom, e aí você tem as torres aí de isoladores, etc. Né? Como é que funciona? A linha chega aqui, vai embora, e aí você tem um TC de pedestal, né, não é TC de bucha, também aí com a isolação dele aqui, né, e conectado aqui no solo, né, essa aqui, isolação desse aqui, isoladores aqui, e vai embora aqui a linha. Vou tentar fazer vermelho essa linha aqui, um pouquinho mais grossa, porque é a linha, vai embora a linha aqui, né. Isso aqui é o TC de pedestal. Como é que fica o de filar? Fazendo um paralelo que a gente viu ali. Aqui está a barra. Aí eu tenho a saída da linha, né? E aí eu tenho o disjuntor aqui. E vai embora a linha. E aí eu tenho o transformador de corrente depois do disjuntor aqui. E ele serve para quê? Serve para fazer a proteção da linha e a proteção da barra. Né? Para definir, na verdade, as zonas de proteção da linha e da barra. Né? Pessoal, pô, me parece que é melhor isso daqui, porque afinal de contas, você não tem sobreposição de zonas de proteção que poderiam ocasionar na abertura indevida de mais dispositivos de proteção, né, de mais disjuntores, e, portanto, a isolação de uma área maior, né, em relação ao defeito. Mas, olha só que coisa curiosa. Se eu tiver um curto-circuito aqui, ó, entre o disjuntor e o TC. Isso aqui é um curto-circuito na linha ou um curto-circuito na barra? E aí, pessoal? Na linha ou na barra? Uhum. Pois é, a proteção vai ficar igualzinha a vocês. Não sabe se é linha ou se é barra. Aí o que acontece? Na verdade é linha aí. Porque se isso está depois do disjuntor, né, não é a barra que está defeituosa, mas está medindo uma corrente, certo? Então eu vou ter corrente injetada. Se eu tiver um curto-circuito aqui, eu vou ter corrente vindo por aqui, certo? E vou ter corrente vindo por aqui. Tudo bem? Então a proteção diferencial de barra vai perceber que tem corrente entrando na barra e não tem corrente saindo. Mas, na verdade, é um curto-circuito que acontece, seria mais um curto-circuito de linha. Por quê? Porque se eu desligar esse disjuntor aqui, eu consigo isolar perfeitamente o defeito, só que você dá um trip e limpa a barra. Você imagina uma barra de uma subestação importante chegando umas 10 linhas de transmissão. Aí você limpa a barra, desliga as 10 linhas do sistema. Vai perder estabilidade, vai ter blackout, esse tipo de coisa. Tá? Inclusive, os grandes blackouts que aconteceram no Brasil recentemente foi tudo problema de proteção de barra. Tá? Justamente por causa disso. Você fica com uma zona ali e você desliga a barra quando deveria desligar a linha. Né? Você fala, pô, mas qual a chance de acontecer? Não é igual a chance de acontecer no outro? Não é. Né? Se a gente olhar para cá, quer dizer, para você ter um curto-circuito entre o disjuntor aqui
E o TC, o que precisa acontecer? Precisa cair aqui um raio aqui em cima, explodir esse negócio aqui e drenar a corrente para a Terra. Isso não vai acontecer. Entendeu? Agora, se eu tiver uma descarga atmosférica aqui, um rompimento de dielétrico por causa do aquecimento aqui, quer dizer, vai ter um curto entre os dois equipamentos, existe espaço físico, olha o espaço físico desse disjuntor aqui para essa seccionadora, né? Então, existe um espaço físico, então existe a chance de ter curto-circuito. Tá? Então é o seguinte, não dá para dizer claramente se isso é barra ou se é linha, na verdade, do ponto de vista da posição do disjuntor, isso é linha, só que quem define a zona de proteção é o TC, então não fica bem claro isso. Isso pode produzir uma atuação indevida da proteção de barra e, consequentemente, o desligamento de uma porção bem maior do que você gostaria do sistema, tá? Agora, é claro que não dá para você falar, não, eu vou usar sempre disjuntor de tanque morto porque eu resolvo esse problema. Não dá porque o disjuntor tanque vivo consegue isolar uma classe de tensão maior do que o disjuntor de tanque morto, tem um limite. E, além de tudo, o custo, né? O custo do disjuntor tanque vivo, embora ele isole uma classe, ele tenha uma classificação maior, ele custa menos. Não só em termos de equipamento, mas também em termos de manutenção, né? Imagina que se você tem óleo, você precisa ficar medindo pressão do óleo, temperatura, você tem que verificar dentro do óleo se não existe nenhum indício de que esse óleo está sofrendo degradação, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, alguma falta incipiente, algum problema de isolação que seja muito pequenininho ali, que degrade o óleo à medida que o tempo avança. Então, tem uma série de problemas de você ter esse tipo de solução em subestação, embora pareça tecnicamente ser melhor quando se olha do ponto de vista da proteção. A questão é, corre-se o risco de ter uma falha de segurança, nesse caso aqui limpando mais do que deveria, porque você acredita que o sistema interligado suporta esse tipo de manobra. Suporta peronomútil, né? Depende do tamanho da subestação e da quantidade de potência que ela estava transferindo naquele momento. Tá bom? Bom, seguindo então nesses conceitos, né, eu tinha falado sobre os princípios para todo sistema de proteção, que envolvia velocidade de atuação, envolvia a questão da confiabilidade, né, as falhas de segurança e falhas de operação. Tinha falado sobre a questão da seletividade, e aí que veio o conceito de zona de proteção e os conceitos de proteção primária, proteção de backup, seja primária duplicado, ou retaguarda local e retaguarda remota, e eu tinha falado então da proteção primária, que define que, na verdade, está atrelada diretamente ao conceito de zona de proteção. Agora eu preciso falar de proteção primária duplicada, proteção de retaguarda local e proteção de retaguarda remota, tá? Então, a proteção primária duplicada, atualmente, ela é requisito do Operador Nacional de Sistema para a rede básica, tá? Então, no Brasil, existe a exigência de proteção primária duplicada, para a rede básica. Ou seja, tensões maiores ou iguais a 230 kV. Isso aqui é uma exigência dos procedimentos de rede do ONS. Tem um capítulo que fala sobre proteção.
E esse capítulo fala que toda a rede de tensões maiores ou iguais a 230 kV precisam ter proteção primária duplicada. Essencialmente, o que é a proteção primária duplicada? É como o nome diz, você duplica todos os elementos que compõem o sistema de proteção. Então, você deveria duplicar o circuito de trip, duplicar os IEDs, eventualmente duplicar transformador de corrente. Quer dizer, você deveria, de fato, prover um sistema exatamente igual à proteção primária, que não tenha qualquer modo de falha que seja um modo comum de falha, né? Que você consiga operar a proteção mesmo que você perca um dos sistemas. Obviamente, o custo dessa solução, né, ele é proibitivo para certos níveis de tensão. Né? Então, quando você fala em proteção primária duplicada, né, que você acaba duplicando de fato? Você acaba duplicando de fato o relé, o IED, né, eventualmente fazendo dois circuitos de trip em paralelo para o mesmo disjuntor. Dificilmente você duplica disjuntor, porque o custo é proibitivo, tá? E dificilmente você duplica sistema auxiliar, né, a parte de baterias e tal, que também o custo começa a se tornar proibitivo, tá? Então, a proteção primária duplicada, atua em paralelo com a proteção primária para evitar falhas de operação que são menos toleradas em sistemas interligados, né, como a gente já discutiu. O ideal, quando você duplica o IED em si, é utilizar um IED de outro fabricante e, eventualmente, se for do mesmo fabricante, que seja de uma outra série de IEDs, né? Quer dizer, seja um modelo diferente, para evitar falha de modo comum. Né? Falha de modo comum em firmware pode acontecer, porque se você desenvolve o mesmo firmware e você não tem um firmware que é 100% seguro, né, e confiável para todos os tipos de curto-circuito que podem ocorrer no equipamento protegido, né? Então vale a pena você investir em um IED de fabricante diferente ou de um fabricante do mesmo fabricante, só que de modelos diferentes, né? De séries diferentes, digamos assim, né? Por que se prefere utilizar a proteção primária duplicada, né? Ao invés de usar, por exemplo, proteção de retaguarda local ou proteção de retaguarda remota? Porque a proteção primária duplicada ela continua sendo seletiva como proteção primária. Então, ela é ainda mais seletiva do que qualquer outra proteção que deva atuar quando da falha da proteção primária. Então, ela tem sido preferida. Em detrimento da proteção de retaguarda
local ou remota, porque mantém a característica de seletividade. Né? Isso é importante no sistema interligado. Né? Quanto mais áreas você desliga, mais corre-se o risco de perder sincronismo entre áreas, dentro do mesmo sistema interligado. Né? E as soluções são as seguintes. No caso dos TCs, vamos falar de equipamentos primários primeiro. Então, TCs. Normalmente se faz TC com núcleos separados. Né? Quer dizer, você poderia ter um TC só para duas proteções primárias, desde que ele tivesse dois enrolamentos no mesmo núcleo, né? Ou enrolamento com TAP, e aí você simplesmente segrega ali a corrente no TAP que você quer. Agora, antigamente era mais difícil você ter esse tipo de solução, porque os relés, eles consumiam uma potência elevada, tinha um burden elevado. Então, optava-se por TCs com dois ou mais núcleos, né? Um para proteção primária e um para proteção primária duplicada. Hoje em dia, se usa cada vez menos isso, porque você tem IEDs aí que tem um burden pequeno. Então, cada vez menos utilizadas. Porque os IEDs têm o burden pequeno. Tá? O que mais? Os TPs. Os TPs, eles não são duplicados, tá? Normalmente eles estão no circuito, eles estão menos sujeitos a falhas do que os TCs, porque os TCs são percorridos pelas correntes de defeito, né? Mas a vantagem, né, o que dá para se fazer com TP que não dá para se fazer com TC é monitorar o próprio TP usando, monitorando, na verdade, o circuito secundário, né? Se você tiver tensão no circuito secundário, significa que o TP tá ok. Então, se você monitorar o circuito secundário, você consegue verificar se ele está operando a contento. E se ele não estiver operando a contento, você emite um sinal de alarme dizendo, olha, deu problema no TP, vem trocar. Tá? Então, não são duplicados. E os circuitos secundários eles são utilizados pelo IED, ou pelos IEDs, para inferir o seu estado operativo. Ou seja, hoje em dia, o IED ele não faz simplesmente a proteção, ele monitora alguns equipamentos para sinalizar para o centro de operação se os equipamentos eles estão operando corretamente ou não. Tá? Então, você pode, de repente, monitorar o TP e verificar se você tem tensão correta no secundário. Você pode monitorar a corrente que circula pelo disjuntor depois de uma abertura. Se a corrente perdurar, pode ser que o disjuntor precise de manutenção.
Se a corrente não for extinta, significa que o disjuntor não conseguiu extinguir o arco. Então, esses monitoramentos você pode fazer porque o IED tem uma certa inteligência, certo? Então, ele não é simplesmente um elemento que determina se o equipamento protegido tem defeito, mas todos os equipamentos em volta do equipamento protegido, ele pode ter algum tipo de informação com base em parâmetros que ele monitora enquanto ele está em funcionamento, né? Bom, além disso, né, você pode ou não duplicar o serviço auxiliar, né, o circuito de comando, e deve-se verificar apenas a questão, deve-se verificar apenas não, né? Tem a questão do custo. E é importante a questão de custo, não só o custo do equipamento, tá, gente? Subestação, um custo importante em subestações, principalmente quando essas se encontram próximas às cidades, é o custo do terreno, né? Então, uma subestação de alta tensão requer um terreno grande para que você consiga isolar adequadamente os equipamentos que estão instalados ali. Agora, se você pretende duplicar, sistemas ou circuitos, você vai demandar mais área ainda, né? Então, o custo não é só do equipamento, mas também o custo de área. Então, o que se faz, de fato, com certeza absoluta, é duplicar o IED em primeiro lugar. Tá? Então, a primeira coisa que se faz é isso daqui. Então, duplicados. E eu colocaria aqui de fabricantes diferentes, ou de famílias diferentes. Então, é muito comum você ter um fabricante que tem mais de uma família de produtos fazendo o mesmo tipo de proteção. Você fala, poxa, mas isso me parece um contrassenso econômico. Na verdade, não é. Na verdade, isso é feito porque a proteção primária duplicada, de fato, ela não pode ser utilizada, não deveria ser, não é que não pode, tá? Eu já vi acontecer isso daí, tá? Eu já fiz consultoria que a empresa optou por fazer a proteção primária duplicada com o mesmo equipamento, do mesmo fabricante, da mesma série de firma e etc. Quer dizer, qualquer problema de firma que houvesse ali, ele estava lascado, ele ia perder a subestação, né? Já vi isso acontecer. Mas você tem famílias diferentes justamente para poder oferecer dentro da mesma empresa uma solução de produção primária e produção primária duplicada que possa evitar falhas de modo comum. Então, deixa eu colocar só esse comentário aqui. Agora, quando você tem subestações grandes, né, você consegue justificar bem o investimento em proteção duplicada. Não só pela energia não fornecida, que você deixa de faturar, mas também pela multa, que existe uma multa, né, pelo tempo que você fica desligado, além de você ter que se justificar perante o INS para explicar exatamente o que aconteceu, mas também você tem uma parcela variável da multa que tem a ver com o ressarcimento de danos, né, de quem foi afetado pela ausência de fornecimento. Né? Então, o IED é o que mais é o que primeiro se duplica, de fato, né, quando você vai fazer produção duplicada, e disjuntor você nunca duplica. Por causa do custo de aquisição
e manutenção. Então, o disjuntor bom, que é o disjuntor SF6, você precisa fazer manutenção da linha de SF6 que tem na subestação isolada, né? Agora, existe uma forma de você ser confiável, mesmo não duplicando os disjuntores, é usando o esquema de falha de disjuntor, né? Então, nunca duplicados, porém se utiliza o esquema falha de disjuntor. Então, o IED, responsável pelo comando de abertura do disjuntor quando ocorre um defeito no equipamento que ele monitora também se a corrente que deveria ser extinta no momento da abertura do disjuntor, ela é de fato extinta, né? Se ela não for extinta, ele avisa isso para um esquema de proteção, e aí já é um esquema de automação da proteção, e aí você manda sinais, você transfere a abertura para disjuntores que podem estar na mesma subestação ou em outras subestações, tá? E aí vem o conceito de proteção de retaguarda local, que se confunde um pouco com a proteção de retaguarda, com a proteção primária duplicada, tá? Então, falando aí sobre a proteção de retaguarda local, porque essa proteção primária, na verdade, ela pode avisar que falhou o disjuntor, ou seja, não vai mais atuar em zona primária, não vai mais atuar no menor equipamento possível, né? Nem que a proteção primária duplicada quisesse, ela avisou que as duas falharam porque o disjuntor não abriu, né? Então você tem um jeito de tentar minimizar ainda a área isolada do defeito, que é usar a proteção de retaguarda local, tá? Então, Professor, oi. no slide anterior, o ponto SAICC é serviços auxiliares e o quê? Circuito de comando, é o circuito de trip. Ah, tá, obrigado. É o comando de abertura do disjuntor. Então, a proteção de retaguarda local, ela opera atuando numa área maior do que a área originalmente prevista, tá? Ela pode receber informações da proteção primária duplicada e ela acaba meio que se confundindo com a proteção primária duplicada quando você vai ler na literatura, porque na verdade é um esquema de proteção, é um esquema de automação da proteção, de fato, né? Então, o que você tem? Você tem a proteção de retaguarda local, que na verdade é a proteção primária, mais a proteção primária duplicada, né? Então é a primária mais o esquema chamado 50 BF, tá? 50 porque 50 é o sinal de sobrecorrente e BF é breaker failure, tá? Então isso aqui é a função de breaker failure, tá? Bom, então, como é que funciona a proteção de retaguarda local? Eu vou escrever isso aqui digitando, gente. Preguiça de escrever na mão. Peraí. Então, como é que funciona? Quando a falta não é eliminada no tempo esperado, o que significa tempo esperado? Significa o somatório do tempo de atuação da função de proteção, que depende do algoritmo que se encontra implementado no IED, acrescido do tempo que o disjuntor leva para extinguir o arco elétrico que se forma. Cada tecnologia
disjuntor diferente consegue extinguir o arco elétrico em tempos diferentes. Quanto melhor a tecnologia, mais rápido o arco é extinto. E, portanto, o disjuntor custa mais caro e é usado em níveis de tensão mais elevados, né? Então, quando a falta não é eliminada no tempo esperado, o IED percebe que o disjuntor falhou, e envia outro sinal de trip para o disjuntor. Esse é o primeiro, né? Por isso que eu falei que é uma automação da proteção. Caso essa segunda tentativa não tenha sucesso, há um comando de abertura para todos os disjuntores da barra. Então, é um comando limpa a barra. Numa subestação grande, isso aqui é crítico, viu? Uma subestação grande, esse tipo de comando, ele pode produzir blackout, né? Então, por exemplo, quando houve aquele... Teve alguns blackouts desde que eu me formei. Eu estava me formando, foi em 98, um blackout grande. Não sei se vocês ouviram falar do tal do raio de Bauru. Caiu um raio na subestação, lá desligou a subestação inteira. Foi um comando desses, tá? A proteção atuou indevidamente e limpou a barra. Teve mais alguns desses aí, tá? Mesmo o último blackout que teve, né, que na verdade não foi blackout, foi um desligamento parcial das cargas sul, sudeste, centro-oeste, e um desligamento grande no nordeste, porque as máquinas aceleraram, quando houve uma falha na proteção de barra da usina de corrente alternada que interliga Belo Monte no sistema de corrente alternada lá pelo nordeste. Eles têm vem o linhão para o sudeste, mas também tem uma interligação lá em corrente alternada. E aí tinha uma proteção de barra, na verdade lá a subestação era barra dupla, e aí eles transferiram todo o sistema para a barra de serviço, só que o IED da barra de serviço estava configurado com uma corrente de trip menor do que deveria ser, então ele atuou desligando a barra, achando que era curto-circuito, mas não era operação normal. E aí foi o que aconteceu, né? Desligou a conexão do Nordeste com do Norte com o Sudeste. O Sudeste tinha demanda maior do que capacidade de geração. Houve corte seletivo no Sudeste. A gente tem um esquema de rejeição automática de cargas, que é um sistema que opera no maior nível de automação da rede, é chamado ERAC, né? E aí você elimina as cargas menos, vamos dizer, aquelas que podem ser desligadas, né, as menos importantes. Só que no Nordeste não tem controle secundário de velocidade da geração. Então tinha excesso de oferta de energia e as máquinas começaram a acelerar. E aí o que acontece? Aí a proteção da máquina opera isolando a máquina do sistema. Então lá foi pior do que aqui, embora tivesse excesso de energia lá e falta de energia aqui, né? Isso é um problema do sistema brasileiro, né, com relação ao controle de velocidade da região Nordeste, tá? Ô, professor, Oi. Como que eles decidem que cargas são prioritárias ou não, e esse dado é público? Bom, na rede básica, eu diria que não dá para você falar de carga prioritária não ser mencionar a cidade. Você entendeu? Então deve ter um elenco de capitais aí. Eu não sei exatamente como é que o ERAC decide, tá? Mas ali é manobra em subestação. Mas eu tenho certeza que deve ser assim. São Paulo não pode desligar nem a pau. Deve ser isso, mais ou menos. Tá? Deve ser mais ou menos isso. E você vai saindo de São Paulo, aí deve ser mais ou menos uma coisa assim. Quando se fala em distribuição, se sabe basicamente hospital, escola, bombeiro, mas aí você está no nível de distribuição. Aí você sabe exatamente quem é seu cliente. Tá? Então, assim, o hospital é a última carga que se desliga na distribuição. Bombeiro, né? Serviços públicos vamos dizer, é o extrato da carga prioritária, e dentro das cargas prioritárias, que é o extrato do serviço público, é hospital. Tá? Antigamente era casa de político também, viu? Os políticos não ficavam sem energia. Não sei se continua assim, é capaz de continuar. Tá? Bom, mas no caso do último blackout que teve,
você tem uma ideia, São Paulo, o estado de São Paulo, sozinho, era a soma do estado de Minas com o do Rio de Janeiro, que eram os 3 maiores, né? Então, de fato, eu acho que se for uma questão aí de priorização de cargas, vai priorizar o estado que produz, né? Porque se você pega o PIB, você perde um dia do PIB, você perdeu 1 sobre 365, né? Então é bastante dinheiro, né? Bom, você manda então o comando de abertura para todos os disjuntores da barra. Você precisa reportar essa ocorrência, porque a equipe de manutenção tem que ir para a subestação fazer a manutenção do disjuntor. Então, a informação sobre a falha do disjuntor, ela fica bloqueada, ela fica armazenada no IED. Isso é importante para manutenção. E tem uma outra coisa importante que ninguém pensa muito. Tem que ter um sinal, eu chamo de DTT, que é Direct Transfer Trip, para o relé barra disjuntor da linha vizinha, do outro terminal da linha. Senão, você continua alimentando o defeito, tá? Deixa eu dar o conceito de proteção de retaguarda remota, e aí eu falo sobre esse Direct Transfer Trip e dou um exemplo de uma subestação. Acho que vai ficar mais fácil se eu fizer desse jeito, tá? Então, a proteção de retaguarda remota. Ela o próprio nome diz, né, atua em outras subestações e deve eliminar o trecho defeituoso se a proteção primária, duplicada e local, e retaguarda local, falharem. Então, a proteção de retaguarda remota, ela naturalmente elimina, ela naturalmente isola uma porção maior do defeito. Preferencialmente, ou quase que exclusivamente, essa proteção ela deve estar instalada em outra subestação. Você fala, pô, mas não é óbvio isso? Quer dizer, se falhou a proteção de uma subestação, você é em outra subestação que vai ter uma proteção que vai atuar. Na verdade, hoje em dia não, viu? Porque você tem canais de comunicação praticamente onipresentes nas subestações, em especial nas subestações da rede básica. Então, a rigor, você poderia, né, concentrar toda a proteção de um sistema inteiro de transmissão dentro de uma subestação apenas e transitar as informações por meio de canal de comunicação. O problema é que você está colocando em série com a sua proteção um dispositivo que pode falhar e acabar com tudo, né? Então, se falha a comunicação e você precisa da comunicação para que a proteção atue, você vai perder esse canal e a proteção não vai atuar, né? Então, preferencialmente, você põe outra subestação, porque é um outro relé que olha para o seu equipamento primário e olha como retaguarda para o equipamento primário de outros relés. É mais ou menos assim o conceito, tá bom? Então, isso aqui também evita falha de modo comum. Então, ATC, o circuito de comando, que mais? Fogo na subestação, problema no sistema auxiliar. Quer dizer, tudo isso, fogo na subestação, se acontecer, a gente está lascado, tá? Porque uma subestação você não refaz do dia para a noite. Mas pode acontecer.
não é uma coisa impossível, tá? Bom, então, além de isolar um trecho maior, essa proteção atua mais lentamente. Isso para garantir coordenação da proteção. E isso pode pôr em risco a estabilidade dinâmica do sistema. Basicamente isso daqui. Deixa eu fazer um desenho, enquanto vocês... Não deixa vocês copiarem, depois eu faço o desenho numa outra página e a gente conversa um pouco sobre o que é primário local, desculpa, o que é primário duplicado, o que é retaguarda local, o que é retaguarda remota, para vocês terem uma ideia aí. Posso ir para outra página, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui. Vou imaginar que eu tenha uma subestação aqui. Vou pegar aqui um quadradinho para fazer disjuntor. Como é que eu aumento isso aqui? Não. Duplica. Acho que eu vou desenhar. Deixa eu desenhar aqui melhor. Que bizarro. Nossa. Gente, que esse bicho é maluco na hora de fazer desenho.
Vamos lá. Vou imaginar que eu tenha... Aqui vamos colocar, chamar isso aqui de... sei lá... B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 e B10. Aí eu tenho os meus TCs aqui, né? Vou imaginar que eu tenho um TC aqui, que é um disjuntor do tipo tanque morto. Então eu estou olhando para a linha para cá, e daqui também estou olhando para cá. Tá? Então, não é que eu tenho um defeito aqui, ó. Eu tenho os disjuntores B5 e B6 que devem abrir com o comando dos seus respectivos IEDs. Então, IED, vou chamar de IED 5 e o IED 6 percebem o defeito e enviam um comando de abertura para os seus respectivos disjuntores, né? Então, o IED5 e o IED6 são proteção primária, tá? Você poderia ter um IED 5 linha e um IED 6 linha, né? Isso aqui seria a minha proteção primária e primária duplicada. Então, isso aqui é primária duplicada, tá? Duplica o secundário do TC, duplica o circuito de comando, duplica serviço auxiliar, o que for. Deu o trip ali, deu o curto-circuito ali, tem que dar o trip. Bom, aí você tem duas formas de atuar, caso, por exemplo, tenha falha no disjuntor B5. Né? Vamos imaginar que falhou o disjuntor B5. Então, a primária duplicada mais o 50 BF descobriu que aquele disjuntor lá não abriu. Tem que atuar a retaguarda local. Como é que funciona? Abre B2 e B4. E aí você manda um DTT para B6. Tá? Então você manda um comando de abertura para o disjuntor que está no outro terminal da linha. Tudo bem? E como é que funciona a retaguarda remota? E aí, pessoal? Vamos lá. Responda no chat aí para mim. Se falhar o B5, como é que funciona a retaguarda remota? Isso aí, Lucas. B1 e B3 tem que abrir. Por quê? Porque o TC de B1 e de B3 é o que está olhando para o defeito, né? O B2 e B4 estão enxergando o defeito para trás, né? Então, retaguarda remota, quem atua é B1 e B3 na trip. Então, você vai perder, além de perder a linha que tem defeito, né, que é essa linha de transmissão defeituosa aqui, você acaba perdendo também mais duas linhas, tá? Então, se por acaso se estiver usando essas linhas para transferência de potência entre regiões que não são afetadas diretamente pela falha de disjuntor na linha que liga
que está interligando, desculpa, os disjuntores B5 e B6, você vai perder um trecho maior de rede. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, vamos continuar aqui. Oi, alguém abriu o microfone. Senhor, Diga. mas entre a linha B1 e B2 e B3 e B4 pode ter outras coisas ligadas que vai perder também? Na verdade, quando atua a retaguarda local, remota, provavelmente você não conseguiu fazer o limpa-barra. Então, você teve mais de uma falha de disjuntor. Pode ser isso, entendeu? Entendi. Você vai perder mais coisa. Se você tivesse mais uma outra linha, que esse sistema é ruim de mostrar, né? Você jamais interligaria, quer dizer, quanto mais para dentro do sistema você vai, mais malhado ele é, né? As pontas que não são malhadas. Aqui eu fiz um desenho ao contrário, você entendeu? É que esse desenho é mais fácil de entender. Se eu botasse um curto em B1 e B2 e explicar a falha disjuntor ali, eu tinha que voltar mais para trás para outros lados, entendeu? Aí você secciona o circuito, teria que abrir o B6, por exemplo, entendeu? Aí você fala, poxa, mas eu tinha uma carga legal conectada na barra antes do B1. E aí eu perdi B1, perdeu tudo? Perdeu, lamento. Perdeu, inclusive, a linha B5 e B6 que interliga os dois sistemas. Então, se você... Imagina que se eu tivesse aqui, na barra onde tem B1, uma outra linha interligando uma usina a essa barra, carga nessa barra, essa carga maior do que essa usina seja capaz de fornecer, né, ligada aqui, ou seja, parte da potência vem por aqui. Se você não conseguir desligar essa linha, você vai perder tudo. Inclusive o que vem daqui para cá. Né, porque vai atuar esse cara aqui. Entendeu? Entendi, obrigado, senhor. Bom, vamos para frente. Vamos falar um pouco agora sobre os princípios de operação do sistema de proteção. A gente falou sobre sensoriamento, né, que são os transformadores de instrumentação. Falei sobre os princípios do sistema de proteção de forma genérica, assim, né, os princípios, vamos dizer, filosóficos do sistema de proteção, que são, né, velocidade, confiabilidade, segurança e etc. Falei sobre os conceitos de proteção primária e duplicada, porque aí você consegue aumentar a confiabilidade, né, mas a gente precisa falar agora da tecnologia em si, né, quer dizer, como é que você detecta os eventos indesejados nos seus equipamentos e como é que você atua. Então, eu preciso falar das funções de proteção e da atuação no circuito de comando. Né? Então, normalmente, eu começo a falar sobre as tecnologias de implementação. Né? Quer dizer, quando você, logo que se fez os primeiros sistemas elétricos, eram sistemas radiais, né? Os primeiros elementos utilizados para proteção, na verdade, os primeiros, né, quer dizer, o equipamento utilizado para proteção dos sistemas, nesse início, né, nesses primórdios aí dos sistemas elétricos, era o fusível, né, e com todos os problemas que o fusível traz, né, quer dizer, se você tem um sistema radial e tem um desligamento por um fusível, você precisa ter equipe de manutenção disponível, né, para substituir o fusível, e mais, você precisa ter spare parts, né? Você precisa ter lá os sobressalentes, né? Então você precisa ter as peças sobressalentes para substituir no momento que você tem o defeito, né? Desculpa, na hora que você teve o curto-circuito de abertura, você precisa substituir o fusível. Então, equipe e material é custo, né? Então, logo se percebeu que era necessário você fazer uma mudança na forma de se proteger a rede. Primeiro, com um equipamento capaz de ser reutilizado, né, que é o caso do disjuntor, e com outro equipamento capaz de detectar o defeito de forma mais confiável, segura e seletiva. Embora os fusíveis sejam muito bons para isso, tá? O fusível é um dispositivo que é usado até hoje, principalmente para a proteção da última milha ali. Né? Em ambientes industriais é bastante utilizado para proteger o motor, porque ele é muito rápido, e na rede de distribuição ele é usado para proteger ramal. Você não consegue colocar vários IEDs na distribuição, porque custa muito caro. Né? Então, a primeira solução foi fazer uma implementação eletromecânica. Naquele momento não existia nada de eletrônico
né, a eletrônica, como a gente conhece, foi inventada pelo menos uns 60 anos depois dos primeiros sistemas elétricos, né, com 60 não, mas uns 50 anos depois, né, os transistores e tudo, né. Então, a primeira tecnologia foi a tecnologia eletromecânica. E a tecnologia eletromecânica é muito parecida com o que você tem na sua casa. São eletroímãs, né, que se movimentam quando submetidos a correntes de projeto. Então, você projeta o dispositivo para que ele opere quando a corrente chegar num valor que você considera um valor de defeito, e ele atua sobre um elemento capaz de extinguir o arco elétrico e que pode ser manobrado novamente por sinais elétricos de comando, né? Então, a primeira solução foi uma solução eletromecânica. Então, eram relés que operavam com os princípios básicos aí das forças eletromotrizes. Esses relés, eles são usados até hoje, tá? Você fala, poxa, eu estou num mundo extremamente digitalizado, né, inteligência para todo lugar, mas você ainda tem grande parte das subestações de distribuição no mundo que utilizam os relés eletromecânicos. E algum percentual ainda das subestações de transmissão, em especial as subestações de transmissão que transmitem pequenos montantes de energia, quer dizer, não tem um valor econômico tão elevado assim, tá? Qual é o percentual hoje? Eu diria, hoje, exatamente o valor hoje eu não sei, mas uns 10 anos atrás eu sabia. Mais ou menos 30% das subestações de transmissão nos Estados Unidos ainda usam relés eletromecânicos, e pelo menos 70% das subestações de distribuição americanas ainda usam relés eletromecânicos, né? Então, embora você tenha uma solução digital extremamente eficiente, inteligente, que consegue fazer monitoramento de diversas grandezas, informar as equipes sobre o estado operativo dos mais diversos equipamentos dentro da subestação, como todo o setor produtivo, né, o setor elétrico se comporta da mesma maneira, quer dizer, eu só aposento um ativo quando o ativo que o vai substituir, ele produz um benefício econômico maior do que o tempo de amortização daquele ativo que está em operação ainda, né? O custo de amortização daquele ativo que está em operação ainda. Ou seja, se não estragar, eu não troco. Basicamente é isso. Isso é tanta verdade que a maioria dos sistemas elétricos reestruturados, né, nos Estados Unidos, no Brasil, etc., né, reestruturação que aconteceu ali em meados da década de 90, a dificuldade era criar mecanismos para você atrair investimentos para o setor, né? Um setor que já está praticamente consolidado, cresce de forma vegetativa, né, ao longo dos anos, ele cresce para atender o crescimento da população e o crescimento econômico. Então, em países já consolidados, o crescimento é pequeno, né? E setores que funcionam bem com os equipamentos que já existem, né? Então, hoje, o que se faz? Hoje em dia, o ativo primário que está na subestação, ele tem que ser substituído ou retrofitado a cada intervalo de tempo. Eu não sou muito especialista nessa área, mas, se não me engano, o transformador, assim, a cada 35 anos, você tem que ou fazer um retrofit ou substituir. E existem, então, recursos previstos para esse tipo de substituição. Na proteção acontece uma coisa parecida. Na distribuição, por exemplo, você só consegue fazer renegociação de tarifa se você investe em equipamentos de redes, em expansão, reforço, nos equipamentos que fazem automação, proteção e controle, e por aí vai, né? Então, você precisa criar mecanismos para garantir a substituição. Então, a tecnologia eletromecânica ainda existe. Por que a tecnologia eletromecânica é ruim quando você compara com a tecnologia de hoje? Ela é muito pior? Bom, ela não seria ainda utilizada se ela fosse muito pior. Ela tem uma performance parecida com a performance dos equipamentos digitais que existem. Até porque os equipamentos digitais utilizam equações matemáticas que acabam descrevendo os equipamentos eletromecânicos. A proteção se faz desse jeito. Você faz lá o cálculo de Fourier para estabelecer qual que é o valor da corrente e compara esse valor da corrente com o valor pré-estabelecido para fazer um relé sobre a corrente, tá? Então, não muda muito a forma como você faz a proteção. Agora, aonde está a desvantagem da eletromecânica? Primeiro, cada função de proteção é um relé diferente, com um mecanismo diferente de operação. Então, você precisa de equipes de manutenção que são treinadas para fazer manutenção nesses equipamentos. Além disso,
O equipamento ele é feito para operar quando você tem defeito, e os defeitos não ocorrem de forma corriqueira, senão o sistema estava mais desligado do que ligado. Então, você só vai saber que uma proteção eletromecânica deixou de funcionar quando ocorrer um curto-circuito no equipamento que ela deve proteger e ela não atuar. E aí vai ter um desligamento maior da rede e o risco de todos os riscos associados, né? Então, a eletromecânica falha porque ela tem um custo de manutenção mais elevado e falha porque ela não tem mecanismos de self-check, né? Os mecanismos de watchdog, digamos assim. Aonde mais ela é pior, digamos assim, do que a solução digital que existe hoje? É o burden. Tá? Se é uma solução eletromecânica, para que as peças desse meu relógio, que determina se tem curto ou não, se mexam ali dentro, eu preciso de energia mecânica. E da onde eu tiro essa energia mecânica? Eu tiro da rede elétrica. Então, o burden que aparece no secundário dos TCs, que alimenta esses relés, ele é elevado. Isso pode produzir distorções, e aí a distorção produz uma atuação indevida. Tá? Então, os eletromecânicos têm esses defeitos, digamos assim. Logo que começaram as primeiras iniciativas de relés eletrônicos, não existia eletrônica digital. A eletrônica era toda analógica, feita utilizando, então, amplificadores operacionais, essencialmente como comparadores. Né? Então, você consegue implementar um algoritmo de proteção fazendo comparação de sinais secundários, transformados por meio de uma eletrônica analógica e comparados com sinais de referência. E aí você decide se você tem que dar trip ou não. Bom, qual que é a desvantagem da proteção de eletrônica analógica, que a gente chama de proteção estática, para proteção eletromecânica? Né? Vantagens e desvantagens. As vantagens, primeiro, é o burden. O burden da proteção eletrônica é muito menor. A vantagem é que, a rigor, você consegue customizar uma solução eletrônica que seja mais precisa do que a solução eletromecânica, embora o princípio de atuação da proteção, né, a filosofia que está por detrás ali, é a mesma. Tá? Mas tem uma desvantagem interessante. Naquele momento, as placas eletrônicas, né, e os seus equipamentos atrelados, eles tinham baixa confiabilidade, né? Quer dizer, de repente pifava uma placa eletrônica, pifava uma fonte eletrônica e você perdia a proteção porque o equipamento estava desligado. E naquele momento não existia forma de você fazer autodiagnose, você ter o watchdog ali para alertar o centro de operação que o IED não estava funcionando mais. Então, quer dizer, não existia todas essas facilidades. Então, os relés estáticos, eles tiveram uma vida como substituto dos relés eletromecânicos, mas foi uma vida curta. Né? Eles não foram bem recebidos pelo setor. Em primeiro lugar, porque era uma novidade muito grande. Em segundo lugar, porque tinha uma taxa de falhas, em especial quando se considerava ali as fontes, etc., que não era menor do que a taxa de falhas dos relés eletromecânicos. Com uma situação ainda pior, a eletrônica, ela tem um tempo de vida menor que a solução eletromecânica. Né? Todo mundo sabe que a geladeira não pifa o motor, né? Mas o celular pifa. Né? Você troca 4, 5 celulares para cada geladeira que você troca. Então, assim, tudo bem, o celular tem o valor agregado, vontade de trocar porque tem mais funcionalidades, tem um operacional que alguém resolve fazer uma versão nova e não funciona mais, uma série de coisas. Mas também tem a vida útil, né? As fontes eletrônicas pifam muito mais do que os dispositivos eletromecânicos. Né? E aí, meados da década de 90, surgiram as primeiras soluções de equipamentos digitais. Tá? Então, o que é um equipamento digital? Um equipamento que faz a aquisição dos sinais analógicos, converte sinais analógicos para números binários e faz o tratamento desses números binários por meio de rotinas de software que operam esses sinais por meio de filtros, etc., e tomam decisões. Né? Por que esses IEDs, então, vieram para ficar? Primeiro, porque é uma tecnologia mais nova. Isso é evidente que vai acontecer. Segundo, tem um custo de manutenção menor. Terceiro, muito provavelmente, embora tenha um valor agregado maior, eles têm um custo de produção menor do que um relé eletromecânico que tem centenas de peças, às vezes mais do que isso. Né? E embora eles tenham um ciclo de vida menor do que o ciclo de vida do relé eletromecânico, ele avisa quando ele não está funcionando. Né? Então você consegue retirar para serviço
fazer né, consertar o equipamento e botar ele de volta. Né? Então ele tem essas vantagens. Agora, uma grande vantagem, lembre-se do que eu falei do espaço em subestação, que esse equipamento trouxe foi permitir que diversas funções de proteção, que eram realizadas por diversos relés eletromecânicos, fossem concentradas, fossem centralizadas em um equipamento apenas multifuncional, que mede tensões e correntes de interesse nos equipamentos que ele protege e toma decisões de trip, enviando comandos para os disjuntores para que esses equipamentos sejam isolados quando eles estão com defeito. Então você consegue substituir painéis, e eu digo vários painéis, numa razão mais ou menos de 10:1. Tá? Eu diria que hoje os IEDs digitais entram numa subestação. Vou pegar uma subestação grande, uma subestação como a CETEP ali na Avenida dos Bandeirantes. Aquela subestação ali tinha mais ou menos uns 100 painéis, tá? Todos com relés eletromecânicos. Um dia eu acho uma foto e mostro para vocês. E você consegue substituir esses 100 painéis por 10 no máximo ali, diria, tá? Então você ganha em espaço na subestação e ganha também na fiação, custo de fiação, tá? É claro que você não, né, você não para por aí, né? Você consegue avançar a tecnologia. Então esses IEDs inicialmente eram equipamentos que funcionavam basicamente como os relés eletromecânicos, recebiam sinais de tensão e corrente em valores secundários, digitalizavam os sinais, aplicavam suas funções de proteção como rotinas de código e enviavam os comandos de trip também por meio de contatos elétricos para os disjuntores. Acontece que hoje existe uma norma de comunicação internacional que permite que você agregue valor aos equipamentos primários, por exemplo, aos transformadores de instrumentação. Você coloca uma eletrônica no equipamento de instrumentação, converte os sinais de interesse no pátio da subestação, envia esses sinais por meio de uma rede de comunicação para um equipamento digital que se encontra na subestação, e ele manda o sinal de trip também por um comando por meio de um canal de comunicação. Né? E com todas as redundâncias possíveis. Você tem lá um protocolo que é agregado a essa norma de comunicação chamado Parallel Redundance Protocol, que é um protocolo de comunicação baseado em Ethernet, né, que você consegue mandar informação por mais de um canal, você duplica os canais de informação, às vezes triplica o canal, de modo que se de repente alguém passar um caminhão e esmagar o fio, o outro fio não ficou esmagado, você continua conseguindo comunicar com o equipamento que você precisa. Né? Então, resolvendo o problema de confiabilidade da comunicação, você simplesmente abstrai o conceito da proteção. O IED, na verdade, não precisa ser mais um equipamento digital que concentra várias funções para proteger uma linha de transmissão, que antes era protegida por um relé de sobrecorrente, um relé de sobrecorrente direcional, um relé de distância, um relé diferencial, né, que depois você agregou todas essas funções, transformou em códigos e colocou num IED apenas. O que você pode fazer agora é, de repente, pegar todos os equipamentos de proteção digitais de uma subestação e virtualizar todos esses equipamentos, instanciar dentro de um PC extremamente rápido, que roda um sistema operacional de tempo real, e então você virtualiza toda a proteção dentro desse PC. Então, o que ele está enxergando, na verdade? Ele está enxergando canais que chegam pelo canal de comunicação, está entregando sinais de trip pelo canal de comunicação e operando a rede desse jeito. Essa é a última milha, tá, pessoal? Isso aí é o que vem sendo desenvolvido. Na verdade, isso é o que todos os engenheiros de proteção querem desde a década de 80, tá? Quando os primeiros PCs começaram a ser usados para operação das redes, os engenheiros de proteção já perceberam que dava para você centralizar no mainframe toda a proteção e levar para dentro do centro de operação, não mais dentro da subestação, que é um ambiente extremamente nocivo, né, para equipamento eletrônico, que tem muita interferência eletromagnética, a temperatura muito elevada. Então você leva para dentro de uma sala climatizada e deixa só os equipamentos de comunicação dentro da subestação, fazendo a interface da operação, né, e aí eu estou falando de proteção, automação, controle e supervisão, com esses equipamentos por meio desse canal de comunicação. Né? Então a norma permite isso, o estágio tecnológico que a gente se encontra já permite isso, e essa é a última milha, tá? Pelo menos daquilo que se anteveu nos últimos 40 anos para proteção, tá? Que só foi realizado agora. Quem tiver mais interesse nisso,
quiser dar uma lidinha numa tese, deixa eu colocar o nome do cara aqui. Opa, estou indo para o lado errado. Então vamos falar sobre aí os princípios de operação do sistema de proteção. Vou fazer um desenho, vou falar sobre um pouco essa evolução histórica. Eu não gosto de ficar falando muito sobre os relés antigos, porque, afinal de contas, a gente está numa faculdade de ponta. Mas, se vocês forem trabalhar com isso daí, vocês vão precisar conhecer. Então, é bom mencionar, pelo menos, para que vocês saibam do que se trata. Ô, professor, Oi. esses relés mais antigos, eles têm ali na Poli, né? Eu lembro que o Pellini levou a gente para ver. Ele foi onde na Elitrote? Isso. Eu tenho vergonha daquilo lá. Aquilo são 2 relés de sobrecorrente da General Electric, se eu não me engano. E tem também o relé estático da Siemens. Ele mostrou o estático também ou só os eletromecânicos? Eu acho que ele mostrou uns 3 ou 4 tipos lá. Então a gente tem 2 eletromecânicos e 2 estáticos. Ele deve ter mostrado os 2. E os digitais. Os digitais é só parar na frente do Eliprot lá na 118 que você vai ver um monte de relé digital lá dentro. Então, o que você tem? Deixa eu fazer um diagrama de blocos desenhando aqui, já que tem as ferramentas. A gente tem os transformadores de instrumentação. Eu vou chamar de sensoriamento isso aqui, porque tem relé que não funciona só com tensão e corrente, tá? Tem relé de pressão de óleo, por exemplo, em transformador. Então, a gente tem o hábito sempre de pensar que dá para fazer tudo com tensão e corrente, às vezes não é a melhor grandeza a ser monitorada para fazer uma determinada proteção, né? Então, você tem a parte de sensoriamento, já falei sobre os transformadores de instrumentação. 3411, que é a matéria que o Pellini dá, ela deve introduzir para vocês a parte de interface de sensoriamento com a parte de proteção. Então, todos os filtros, etc., que são usados ali para você acondicionar os sinais e transformar os sinais em sinais binários para que possam ser tratados pela proteção. Aí você tem a detecção. Tá? Então, a detecção é feita com as tecnologias que eu falei, né? E depois a parte aqui de atuação. Então, o sensoriamento são as entradas. Tá? A detecção aqui são as funções de proteção. E a atuação são as saídas. Tá? Então, a evolução histórica, né, que é essa que eu falei para vocês, é eletromecânico para estático, estático para relé numérico, que a gente chama também de relé digital, muita gente chama de numérico, tá? E por último, o CPC. Tá? Eu tenho uma apresentação que fala sobre isso, na hora que vem acho que eu mostro para vocês. Fala sobre essas tecnologias. E o que vale mesmo, o que é legal é a função de proteção, né? Ela que você, é ali que está a inteligência, né? Seja ela estática, seja ela eletromecânica, seja ela digital, mas a inteligência está aí, né? Mas é legal falar um pouco sobre cada uma das tecnologias, porque, por exemplo, os relés estáticos implementaram algumas funções de proteção de forma diferente dos relés eletromecânicos. E os digitais que vieram acabaram copiando a matemática dos estáticos, né? Então, assim, é engraçado porque, mesmo em termos de discussão a respeito das funções dentro das empresas do setor elétrico, as discussões acabam, você tem que saber mais ou menos de que tecnologia ele está falando, senão você não entende exatamente do que ele está falando.
De repente, pô, tem uma grandeza de polarização, grandeza de atuação. De onde vem essa ideia aí? Grandeza de polarização e atuação vem do relé eletromecânico. Porque você precisa de duas para poder girar um disco. Então tem uma grandeza que produz um fluxo constante e uma grandeza que produz um fluxo variável. E é esse fluxo variável que vai produzir a potência necessária para que aquele disco gire, por exemplo, e mova um contato, né? Então, tem muita gente que fala, mas qual é a grandeza de polarização do seu relé? Qual é a grandeza de operação? E aí acaba que, quando você tem um relé digital, isso aí perde um pouco de sentido, né? Porque você está fazendo, no final das contas, uma equação matemática, que está muito mais próxima do sistema físico do que o relé eletromecânico original, né? Porque o relé eletromecânico, o cara tinha que traduzir um defeito na linha em movimento, basicamente, né? Pô, o curto-circuito fase terra, o que acontece aqui? Se eu usar essa informação, eu consigo fazer mexer esse disco, e se eu fizer um contato acoplado nesse disco, quando esse disco girar, ele vai fechar o contato e vai dar triplo no meu disjuntor. Entendeu? Então, era mais ou menos isso que se pensava na época. Tem uns desenhos aí, depois eu mostro para vocês. Tá? Então, a evolução são os eletromecânicos, depois os estáticos. Então, você tem comparadores feitos com eletrônica analógica, essencialmente com modificadores operacionais. E os numéricos, eu vou chamar de numérico, porque na academia a gente chama de digital, tá? Mas no mundo fora da academia o pessoal chama de relé numérico. Aqui no Brasil é curioso. Inventaram numérico e fora do Brasil é digital. Mas eu vou deixar aqui, que também são aquelas coisas estranhas que acontecem aqui, nesse país aqui. Uma vez eu fui num congresso e o cara estava fazendo um trabalho sobre wavelets e o fulano que estava fazendo pergunta para ele queria que ele chamasse de ondaletas. E aí o relé numérico, aqui tem que vir a contribuição da IEC 61850 para o CPC. Tá? Sem isso aqui, não tem como, tá? E CPC se chama Centralized Protection and Control. Tudo bem? Então, pessoal, hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou ver se até segunda-feira eu consigo liberar o próximo trabalho para vocês fazerem, tá? Eu já liberei uma segunda tentativa para esse que vocês fizeram, então tentem fazer novamente. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá? O que mais que eu tinha para falar? Acho que era isso. Professor, a primeira tentativa vai ficar valendo ou tem que recolocar a resposta? Não, vai continuar valendo, e se alguém fizer 2 tentativas, vai valer a nota mais alta. Tá bom? Então, se não fizer, tira 0, vale aquela que tirou. Tá. Deixa eu parar minha gravação aqui.